Atos 5, de 17 a 32, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que o Senhor Deus nos abençoe através da sua palavra. Amém, irmãos? Amados, nós estamos diante de mais um texto em que os apóstolos são encerrados à prisão, são levados à prisão. Nós vemos que Jesus foi preso, nós vemos que Pedro e João já foram presos aqui no início do livro de Atos, nós vemos que agora os apóstolos de forma geral são presos, acreditamos que os 12 foram presos. Depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo é preso. E assim, me chama a atenção porque isso em nada parece com só vitória. Em nada parece com a teologia da prosperidade, que diz que tudo tem que ser mar de rosas. Na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, o ser cristão é muito mais um ato de resistência, é muito mais um ato de lutarmos pela fé, do que de sermos servidos por ela. O ser cristão é muito mais o que eu faço com isso, do que o que eu recebo com isso. Conquanto seja verdade isso que nós estamos dizendo, que a vida cristã é um ato de resistência, e eu sempre repito, ser cristão é para os fortes, permanecer até o fim é para os fortes. A vida cristã não é apenas
uma vida de dor e de sofrimento, mas é uma vida de grandes experiências com Deus. E o Senhor vai dosando, vai entremeando a nossa vida com momentos de lutas, com momentos de perseguições, com momentos de grande dificuldade. Ele vai entremeando isso com momentos em que Ele manifesta a sua graça, em que Ele alivia a nossa dor e alivia a nossa alma, o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo falava com ele sobre uma dor, uma luta, um sofrimento que é expresso na Bíblia como um espinho na carne, isso nos parece ser um problema de saúde, mas pode não ser, pode ser um problema emocional, ou outro, é uma metáfora. Mas quando o apóstolo Paulo fala com Deus a respeito disso, o Senhor diz: a minha graça te basta. Então ele vai intercalando momentos de perseguição, de lutas, de sofrimento, com momentos em que a sua graça, ela é manifestada em nós através de alívio, através de um alívio do nosso sofrimento. Então, nós encontramos nesse texto aqui as duas coisas. Nós encontramos os apóstolos sendo aprisionados, e eu nunca fui preso, mas eu imagino que deve ser algo muito triste, algo de muito sofrimento. É talvez uma das penas, com certeza a pena, abaixo da pena de morte, que no nosso país não existe, a pena mais gravosa, mais dura, que pode ser imputada a uma pessoa, a prisão, você ser privado da sua liberdade. Mas acontece que, enquanto eles estão presos, um anjo os visita e eles são soltos, eles são libertos. E isso nos mostra que Deus sempre está conosco. Quando nós o obedecemos, e o texto vai terminar exatamente falando da obediência, quando nós o obedecemos e quando nós somos verdadeiramente servos de Deus, quando nós estamos dispostos a sermos esses resistentes, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá o livramento. Eu sempre que falo nesse refrigério que o Senhor nos dá, eu sempre me lembro de um amigo querido, pastor Iraci. E uma certa ocasião nós estávamos orando ali na igreja em Búzios, e eu estava vivendo um momento muito difícil, desse momento mesmo de perseguição, de dor, de sofrimento, de luta que parecia que não tinha solução. E nós estávamos ali num momento de oração e ele me perguntou, eu contei essas lutas para ele. E eu me lembro da oração que ele fez: Senhor, dá um tempo de refrigério ao teu servo. E eu louvo a Deus, porque o Senhor ouviu aquela oração que foi feita com muita fé, muito amor, muito carinho. Esse homem é um homem muito abençoado mesmo. E também da minha parte, com muita fé em Deus. E estava disposto àquele sofrimento, e aquele sofrimento, aquelas lutas eram exatamente em nome da fé. E o Senhor ouviu e deu esse tempo de refrigério. E depois, no tempo de refrigério, outras lutas, outros tempos de refrigério. E isso é maravilhoso, porque a nossa luta não é uma luta sem fim. É uma luta intercalada com refrigério
até que nós cheguemos ao final da luta e ao refrigério eterno. Então, nós estamos diante de um texto em que isso acontece, e nós encontramos aqui nesse texto, e eu acho que eu daria mesmo esse título a essa mensagem: inveja da igreja. Nós encontramos aí no primeiro versículo, verso 17, dizendo que, levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Essa palavra aparece aqui assim, e ela é muito forte, ela é uma palavra muito intensa, inveja. Era um sentimento, inveja é um sentimento ruim, inveja é um sentimento negativo, é um sentimento improdutivo. Ninguém que é invejoso, que tem inveja, ele é levado à produtividade. A inveja é um sentido, é um sentimento de, não de fazer algo, mas de querer algo ser destruído. E é exatamente o que nós encontramos. E olha, eu acho incrível isso, e isso merece a nossa reflexão, pelo seguinte: esses homens que encheram-se de inveja da igreja eram homens de alta posição. Olha só quem eram as pessoas: o sumo sacerdote, ou seja, você tem em Israel a classe sacerdotal espalhada pelo território, você tem os sacerdotes do templo, e dentre os sacerdotes do templo você tem o sumo sacerdote, que é o principal, o príncipe deles, o mais importante deles, o que dá as maiores determinações entre eles, o que tem o governo sobre eles. E além desse sumo sacerdote, os que estavam com eles, o texto faz questão de dizer, eram da seita dos saduceus. Nós já falamos aqui em ocasiões anteriores, quando nós estávamos falando sobre o livro de Marcos, na série do domingo à noite, os saduceus eram nada menos do que a elite. Eram os homens mais ricos, mais poderosos, mais intelectualizados. Não era apenas um grupo religioso, uma facção religiosa, digamos assim. Não, eram a aristocracia, eram os mais importantes. Então veja que quem invejava a igreja eram exatamente os mais importantes, mais proeminentes daquela sociedade. Essa inveja vem de cima, vem de alguém que, aos olhos humanos, poderia ser invejados, e com certeza eram por muitos, mas esses invejam os apóstolos. E os apóstolos eram homens simples, eram homens que estavam, do ponto de vista humano, abaixo deles, que estava sob o poder deles, a ponto de, no versículo 18, ficar claro que eles lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, socialmente dizendo, humanamente dizendo, o de cima invejando o de baixo. Então é claro que o que eles invejavam não eram questões humanas. O que eles invejavam eram questões espirituais. Eles invejavam a igreja
por questões puramente espirituais, porque eles notavam que Deus estava com aqueles homens. Eles notavam que aqueles homens eram imparáveis. Eles notavam que aquelas pessoas resistiam ao que fosse. Eu falava no domingo à noite que qualquer um desses homens, o sumo sacerdote ou a aristocracia, qualquer um deles que olhasse aquele homem galileu acompanhado com 12 discípulos, caminhando por aquelas estradas, ensinando aquele povo, qualquer pessoa que olhasse para eles, não daria muito tempo de sobrevida para aquilo que estava sendo feito. Não acreditaria que aquilo ali continuaria. Mas agora, eles veem que aquilo tem continuidade, que aquilo não acabou, e que esses homens continuam servindo, e que esses homens continuam sendo abençoados. Nós vimos aí na semana passada que Deus ia fazendo sua obra através desses homens. E aí vem o versículo 19, que deixa bem claro que Deus estava com eles, que deixa bem claro que eles eram realmente servos do Senhor, que deixa bem claro que eles eram resistentes. Olha o que acontece. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então veja que eles são libertados, mas não para desfrutarem. Eles são libertados para voltarem ao templo e pregarem de novo. E qual era o teor da sua pregação? Era a vida eterna. Olha o verso 20. Todas as palavras desta vida, da vida que há em Cristo, da vida que nós temos em Cristo, a vida eterna. Então eles são libertos para pregarem com mais veemência. Eles são libertos para continuarem a pregação. Você se lembra qual foi a oração deles, assim que eles foram soltos da vez anterior? Quando eles foram soltos por esses mesmos homens, eles foram libertos e voltaram para a igreja, uma reunião de oração. E você se lembra qual foi a oração? O que eles pediram lá quando eles se reuniram, depois que eles foram soltos? Eles pediram ousadia para continuarem a pregar. E Deus, então, concede ousadia para eles e dá a eles essa determinação de pregarem com ousadia. Então o Espírito diz: olha, o anjo, né? Vocês vão ser libertos, nós vamos livrar vocês, eu vou livrar vocês, e vocês voltam para lá e prega de novo lá no templo, do lugar onde vocês foram tirados. É para lá que você vai pregar, é lá que eu vou mandar você pregar, contra tudo, contra todos, seja o que for que aconteça, nós vamos continuar pregando. Muito bem. Chegando, verso 21, na segunda metade, né? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem.
Aqui não está assim muito claro esse tempo, mas provavelmente aconteceu igual na prisão anterior. Eles foram presos, passaram a noite na prisão e no dia seguinte o sinédrio se reúne para fazer o julgamento. Essa parece que era uma prática comum que eles faziam. Deixava a pessoa dormir uma noite na prisão para que ela ficasse mais macia. E aí no dia seguinte eles faziam a pressão sobre a pessoa. Ali no caso era o grupo dos apóstolos, eles fazem isso. Então eles encerram esses homens na prisão. No dia seguinte eles se reúnem e mandam ir ao cárcere para os trazerem. Então veja a cena. Eles estão reunidos para julgar esses homens que eles prenderam no dia anterior. Prenderam, colocaram numa cela e colocaram uma guarda do lado de fora da cela. E agora, no dia seguinte, eles se reúnem de manhã e mandam ir lá na prisão buscar esses homens para virem diante deles para o julgamento. Nós já vimos que esses homens foram soltos por um anjo. Verso 22. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo, olha o relatório, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Eles chegaram lá no cárcere, onde os homens estavam presos, e encontraram tudo em ordem. Não tinha janela arrebentada, não tinha porta arrebentada, não tinha nada quebrado. Os guardas estavam de prontidão, os guardas não foram achados dormindo, os guardas estavam de prontidão, inclusive os guardas não ouviram nada, porque os guardas pensavam que eles ainda estavam lá dentro. Imagina a cena, eles chegaram, acharam os guardas em pé, prestando atenção naquela cela. Aí você pode estar imaginando uma cela assim, que a grade é a cela toda, mas a ideia não é essa. Pensa numa cela assim, tipo uma caverna, com uma abertura onde tem uma grade. Então, dessa grade, você consegue ter uma visão parcial do salão. Você não consegue ver o salão todo. Então eles olhavam para aquela grade. Como não tinha acontecido nada, não tinha arrebentado, não teve grande barulho, não teve nenhum acontecimento assim extraordinário, eles pensavam que esses homens estavam em algum lugar daquele ambiente que não era visível ali da porta. Então estava tudo tranquilo e eles estavam ali vigiando. Quando eles abrem a porta para procurar, para buscar esses homens lá dentro, eles se deparam com a cela vazia. Olha, irmãos, aquilo que o Senhor faz em nós e por nós, muitas vezes é silencioso, muitas vezes é imperceptível aos olhos humanos. Só pelos olhos da fé é possível perceber. Eu já tive experiências a esse respeito, inclusive eu vi uma médica tentando explicar cientificamente o inexplicável que nós sabíamos que era obra de Deus na nossa vida. Então, nem sempre a obra de Deus não precisa ser algo estrondoso. A obra de Deus é conforme precisa ser, conforme a vontade dele. Verso 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos,
acerca deles e do que viria a ser aquilo. Enquanto eles estavam ali sem entender o que tinha acontecido, aí o versículo 25 mostra que chegou uma notícia. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então é o seguinte, esses homens que vocês prenderam, eles não estão presos e eles estão exatamente fazendo aquilo que você disse para eles não fazerem. Há um ar de ironia aqui, né? Olha só, vocês estão aí achando que eles estão presos e ainda sem entender o que aconteceu. Olha só, eles foram soltos e estão pregando. É meio, irmãos, exatamente isso, incompreensível. O apóstolo Paulo disse que a pregação do Evangelho, que o Evangelho é loucura para os gregos, é loucura para os de fora. Quem não é cristão, quem não tem fé em seu coração, realmente não entende a gente. Realmente não entende o que acontece aqui. Aí vai dizer que a religião é ópio e todas essas coisas que as pessoas falam, que é loucura. Porque é de fato incompreensível a quem é de fora, a quem não tem o Espírito de Deus, é incompreensível as experiências, a vida, o que a gente vive diante de Deus. É isso que constrange o mundo, que constrange quem é do mundo. Quem é do mundo olha para nós com perplexidade. Se estamos saudáveis, glorificamos a Deus. Se estamos doentes, glorificamos a Deus. Se estamos com uma vida financeira confortável, glorificamos a Deus. Se estamos apertados, glorificamos a Deus. Se estamos livres, glorificamos a Deus. Se estamos presos, glorificamos a Deus. E isso causa perplexidade ao mundo, que não nos compreende. Como nós seguimos a nossa jornada entre altos e baixos, do ponto de vista humano, sempre glorificando a presença de Deus em nossas vidas. Algumas das maiores experiências que temos com Deus são experiências de lutas e desafios. Talvez as maiores sejam exatamente essas. Verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque Deus, Ele, quando quer, Ele faz o que Ele quer. Então, há momentos em que os apóstolos são tratados com violência. O apóstolo Paulo foi açoitado, o próprio Senhor Jesus e muitos nossos irmãos em Cristo de épocas passadas foram martirizados e ainda hoje alguns são. Então, às vezes, o martírio, às vezes a violência é permitida por Deus, mas às vezes não. Às vezes é só questão psicológica. Veja, esses homens foram levados para a prisão, foram soltos da prisão, e agora eles são trazidos à presença das autoridades, mas eles não sofrem violência. É apenas uma pressão psicológica. Amados, muitas das coisas que acontecem conosco não são dores físicas, são
pressões emocionais, psicológicas, e nós temos visto isso muito nesse tempo. Inclusive a ciência trata disso, a respeito da importância da fé no tratamento de certas doenças. E estar confiante em Deus interfere sim na nossa saúde, nos ajuda sim a ultrapassarmos as coisas. Então, a pressão psicológica não é novidade. Quem diga que a depressão é o mal desse tempo, mas a depressão, problemas psicológicos, sempre existiu. Tudo isso sempre existiu. Nós encontramos na Bíblia pessoas sofrendo de depressão, sofrendo de pressão psicológica, mas o fato é que Deus sempre está conosco. Mesmo quando alguém está trancado naquele quarto, Deus está lá. Verso 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha a acusação deles. A acusação aqui é de desobediência. Olha, nós não falamos para vocês não pregarem nesse nome. E olha o que vocês fizeram. Duas coisas que eles fizeram. Encheram Jerusalém da doutrina, ou seja, do ensino da salvação em Cristo, e lançaram sobre essa elite o sangue de Jesus. Ou seja, a morte de Jesus lançada sobre eles, na conta deles. Quem matou Jesus? Aqui eles estão reclamando que estão dizendo que foram eles. Mas eu estou perguntando aos irmãos, quem matou Jesus? Quem você acha que se eles fossem perguntados sobre quem matou Jesus, eles responderiam o quê? O povo, quem mais? Os romanos. Porque foram os soldados romanos que mataram Jesus. Foi Pilatos que condenou Jesus à morte. Então, se você perguntasse a eles, não fomos nós. Foi o povo, foi Pilatos, foram os romanos. Mas olha o que Pedro vai responder, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Então Pedro responde a eles: não, Senhor, não foi romano, não foi povo, até foi, mas vocês também. Por que eles? Porque eles incitaram o povo. E eles criaram uma situação que levou os romanos a isso. Eu pergunto a você, Pilatos queria fazer aquilo? Não, Pilatos falou: não vejo mal nenhum nesse homem. Ele até criou uma situação para que aquele homem fosse liberto pelo povo. Colocou o Barrabás, que era um notório malfeitor, digamos assim, com Jesus, e disse: qual que eu liberto? E o povo gritou: crucificam. Amados, nós estamos aqui diante de uma imposição a nós, a verdade. A verdade. Eles não se curvaram diante da pressão. Eles olharam e disseram: vocês realmente crucificaram.
ainda que no verso 30, tem algo bonito aqui que nós devemos olhar, é que ele diz assim: o Deus de nossos pais. Quando ele diz o Deus de nossos pais, ele não estava dizendo assim, o Deus de nossos pais, nós os apóstolos. Ele estava dizendo assim, o Deus de nossos pais, todos nós que estamos aqui dentro dessa sala. O Deus de nossos pais, o Deus dos pais do sumo sacerdote, o Deus dos pais dos saduceus, porque todos ali eram da mesma linhagem. Todos ali eram filhos de Abraão, da mesma descendência. E o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão desonrando o Deus de nossos pais, porque o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, e vocês foram que o crucificaram. Então eles tiveram a mesma criação, eles tiveram o mesmo ensino. A gente precisa parar aqui para pensar, irmãos, que é o seguinte: não há determinismo nos filhos de crente. Não há. Todos aqueles homens foram criados recebendo a mesma tradição, ouvindo desde pequeno os mesmos ensinamentos. E uns se tornaram cristãos e outros perseguiam os cristãos. Uns abraçaram a fé em Cristo e receberam Cristo como Messias, Senhor e Salvador. E outros rechaçaram a fé em Cristo, tinham inveja, sentimento negativo da fé em Cristo e não o aceitavam como Senhor e Salvador. Quantas vezes a gente vê filhos sendo criados nos caminhos do Senhor, com os melhores ensinamentos, e depois esses filhos crescem e negam a fé em Cristo, e caminham para longe de Cristo, e os pais ficam se sentindo muito mal com isso. Mas quando nós olhamos para isso, os apóstolos dizem: o Deus de nossos pais, nós recebemos a mesma criação. É como se ele dissesse: sumo sacerdote, saduceus, nós somos irmãos. Vocês deveriam abraçar essa fé tanto quanto nós, mas ao invés de abraçarem essa fé, vocês perseguem essa fé. Verso 31. Deus, com a sua destra, a sua mão direita, a sua mão de força, de poder, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Preste atenção: príncipe e salvador. Por que essas duas coisas estão juntas? Porque ele não disse simplesmente Deus o elevou a salvador. Porque aqueles homens que estavam ali, eles esperavam um salvador. Eles esperavam um Messias Salvador. Eles esperavam o ungido que viria para salvar, para resgatar, para restaurar Israel. Eles esperavam um Salvador. Isso era uma esperança para eles.
Eles queriam um Salvador, mas eles não queriam um príncipe. Eles não queriam um Senhor. Lembra quando eu falei do sumo sacerdote, que ele era o príncipe dos sacerdotes, que ele era o comandante dos sacerdotes, que ele era o principal dentre os sacerdotes, que ele era o que dava as determinações e as ordens entre os sacerdotes? Ele estava ali diante de um homem que era chamado de príncipe, de sumo, de principal, que era Senhor, que era acima dos outros. Mas agora os apóstolos colocam diante deles que o príncipe, o principal, o Senhor é Cristo. Ele não é apenas Salvador, ele é Senhor. E não há salvação para quem não acata o senhorio de Cristo. 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vê que ele conjugou o príncipe do versículo 31 com obedecer no versículo 32. Jesus é Salvador para aqueles que o recebem como Senhor. Não adianta querer receber a salvação de Cristo sem aceitar o senhorio de Cristo. Não há salvação sem obediência. E aí a gente olha o início, a inveja no coração daqueles homens, e você olha o fim, a obediência no coração dos apóstolos. Eles invejavam a ação de Deus na vida dos apóstolos, mas eles não estavam dispostos a obedecer como os apóstolos. Por isso eu digo que inveja é um sentimento improdutivo. Inveja é um sentimento que não leva a melhorar. Inveja é um sentimento destrutivo. É um sentimento que leva a querer destruir o que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo, o que o outro está desfrutando. Quando eles olhavam para o poder de Deus sendo desfrutado, sendo derramado através da vida daqueles apóstolos, eles não eram levados a ver por que isso estava acontecendo e também serem alvos desse poder de Deus. Mas eles eram levados ao contrário, a querer sufocar aquilo que estava sendo feito. Serve de lição para nós que estamos aprendendo, que estamos ouvindo as palavras de Deus, que queremos que Deus esteja sempre conosco, que queremos que Deus manifeste o seu poder em nossas vidas, que Deus derrame sua graça em nós. Devemos, como esses apóstolos, sermos obedientes e recebermos com alegria as ordens do Senhor, sejam elas quais forem. Vai para o templo e pregue as palavras desta vida. Deus está falando ao seu coração nesta manhã. Obedeça a sua ordem. Em nome de Jesus. Amém.